Damn Reincarnation, capítulo 217, uma assinatura, 1. Na mansão da Siena, dentro do reino mágico de Aroth. Esta mansão, na qual a sábia Siena realmente viveu centenas de anos atrás, era tratada como uma terra sagrada pelos muitos magos que viviam ou visitavam Aroth. Como resultado, a mansão era aberta diariamente como atração turística por 12 horas, do meio-dia à meia-noite, e fechada para visitantes durante as primeiras horas do dia. No entanto, mesmo entre as inúmeras atrações turísticas de Aroth, esta mansão transbordava de turistas todos os dias, então não havia garantia de que alguém seria capaz de entrar na mansão, mesmo que esperasse pacientemente por 12 horas inteiras. Assim, os jovens magos que podiam visitar a mansão da sábia Siena, geralmente começavam a esperar em frente aos portões da mansão desde o amanhecer do dia anterior. Mesmo agora, esse ainda era o caso. Se alguém olhasse pela janela, veria que a ampla praça do lado de fora do pátio frontal da mansão estava cheia de cabeças de magos. Aquela garota Siena? Era realmente tudo isso? Anísio murmurou para si mesma em um tom de resmungo. Ela balançou a cabeça enquanto fechava a pequena brecha nas cortinas. Não importa o quanto eu pense sobre isso, não posso deixar de sentir que a reputação de Siena entre a geração futura é exagerada. Não é exagerada. Mer negou mal-humorada. A senhorita Siena é uma pessoa tão boa que merece muito respeito. Dizem que a fórmula mágica do círculo que a senhorita Siena criou avançou o campo da magia em 500 anos. Pequena senhorita familiar, se você murmurar assim, não vamos conseguir ouvir nada. Se quer me dizer algo, fale mais alto. Olhe-me diretamente nos olhos enquanto fala. Anísio instruiu enquanto inclinava a cabeça pensativamente e olhava para Mer. Os ombros de Mer tremeram sob seus frios olhos azuis. Mer começou a cruzar as pernas e mexer com os dedos inconscientemente, enquanto abaixava ainda mais a cabeça. Anísio bufou com essa visão e sentou-se no parapeito da janela. Você pode realmente estar tão chateada que insultei a mãe que deu à luz você? Anísio perguntou em descrença. Eu sei que Siena é sua mãe, mas antes disso, Siena e eu éramos muito amigas. A senhorita Siena não é minha mãe, Mer murmurou hesitante. Anísio zombou. Já que ela criou você, do que mais pode chamá-la senão sua mãe? De qualquer forma, o que quer que eu diga sobre minha amiga, é apenas minha opinião pessoal, então por favor, não sinta necessidade de discutir comigo. Mer apenas apontou em vez de dizer mais alguma coisa. Embora tivesse usado a palavra exagerada, Anísio não pensou seriamente que fosse esse o caso. Só que achou cômico que esses jovens magos, que estavam esperando do lado de fora de sua mansão, mesmo quando era tão cedo da manhã, estivessem dando um respeito tão cego a Siena, de quem Anísio claramente se lembrava como uma delinquente. Claro, Anísio também recebeu tanto respeito em Iuras. Mas ao contrário de Siena, ela não deixou nenhum material didático para sua posteridade. Em primeiro lugar, a fé era o fundamento mais importante para a magia divina. Por isso era difícil deixar para trás qualquer material de ensino para as gerações futuras, como você poderia fazer com a magia comum. Assim, tudo o que Anísio pôde fazer foi escrever algumas linhas ou passagens das escrituras para sua posteridade. Naturalmente, Anísio não gostava de ter que escrever nenhuma passagem para ser registrada nas escrituras. Embora o Papa e os cardeais da época tivessem implorado para que ela escrevesse algumas linhas, o que havia escrito eram apenas algumas linhas vazias, cujo conteúdo era vago e arejado, sem verdadeiras intenções ou sinceridade. As palavras cheias de sinceridade e verdade de Anísio foram realmente escritas em um conto infantil, em vez de uma escritura. Apesar de ser a primeira vez que venho aqui, sinto a mesma saudade, como se há muito tempo tivesse visitado este lugar várias vezes, observou Anísio. Nostalgia? Mer repetiu. Sim, Anísio suspirou. Naquela época, Siena estava ocupada com sua pesquisa mágica enquanto eu estava ocupada bebendo álcool. Bebendo álcool, Mer murmurou em desapontamento. Anísio riu. É só uma brincadeira, embora eu admita que não seja bem uma brincadeira. De qualquer forma, tanto ela quanto eu tínhamos muitos olhos sobre nós, e eu também tinha que servir como um símbolo de paz e luz durante o pós-guerra, então foi difícil para mim me afastar de Iuras. Como tal,
Era raro eu poder encontrar Siena pessoalmente, então a maior parte de nossa comunicação era feita por meio de magia. A distância entre Aroth e Iuras era grande o suficiente para que fosse necessária uma jornada excessivamente longa para atravessá-la, e naquela época, com o caos que se seguiu ao fim repentino da guerra, a paz entre os países ainda era instável. Portais de dobra já haviam sido abertos, conectando diferentes países e cidades, mas não existiam naquela era pós-guerra. Isso tornava ainda mais difícil para se encontrarem. Como tal, Siena presenteou Anise com uma bola de cristal que encantou pessoalmente. Embora tivesse a falha de exigir grandes quantidades de mana, tal desvantagem não fazia sentido para Siena e Anise. Embora não fosse tão frequente quanto se verem todos os dias, isso ainda permitia que eles conversassem com frequência. Elas trocavam fofocas insignificantes e reclamavam uma com a outra. Também compartilhavam todas as histórias que não compartilharam, ou não puderam compartilhar, quando os 5 vagaram juntos pelo domínio demoníaco. Aquele Hamel era um verdadeiro babaca. Um dia, Siena ligou para Anise enquanto estava bêbada. Não havia necessidade de perguntar o que estava acontecendo. Seu rosto estava tingido de vermelho de embriaguez, e ela continuou a beber grandes goles de álcool mesmo no meio da ligação. Pensando nisso agora, parecia bastante assustador, mas Siena estava chorando enquanto esfregava a bochecha contra o colar que continha a alma de Hamel selada dentro. Ela então começou a falar muito sobre seu único companheiro falecido. Hamel não tinha família nem descendentes. Embora ainda pudesse ser lembrado no tempo atual, estava claro que, do jeito que as coisas estavam, ele certamente seria esquecido algum dia. Anise e Siena não gostavam dessa ideia. Elas se consideravam fracassadas. Embora tivessem jurado matar todos os reis demônios, não puderam matar todos. Siena e Anise estavam bem cientes de que a paz atual havia sido obtida devido aos caprichos e misericórdia do rei demônio do encarceramento. O mundo estava elogiando as 4 pessoas que retornaram do castelo do rei demônio do encarceramento como heróis. Havia muitas perguntas sobre o que havia acontecido lá. Que tipo de dificuldades e adversidades passaram para chegar ao castelo do rei demônio do encarceramento? Não, para salvar o mundo. Mas os 4 sobreviventes nunca responderam adequadamente a essas perguntas. O mundo inteiro elogiou sua jornada e seu final como um feito glorioso, mas para eles, sua jornada e seu final foram um fracasso vergonhoso. Não quero escrever uma autobiografia. É condescendente e parece que estou tentando dar um final feliz para tudo isso. Também não quero deixar a história do meu fracasso para as gerações futuras lerem. Anise, e você? Estão preparando uma nova versão das Escrituras da Luz, e vivem dizendo que querem colocar minha biografia nela, chamando-a de Evangelho do Anise. Eles até querem que eu inclua muitas palavras boas para as gerações futuras. Você concordou com isso? Está louca? Até se ajoelharam na minha frente e imploraram. Então apenas derramei minha cerveja neles e dei um soco em suas orelhas. Como estavam trocando essas histórias? Que tal um conto de fadas, sem revelar quem o escreveu? Vamos espalhá-lo secretamente pelo mundo. Falaremos sobre quanta besteira passamos em Helmut. Isso é por causa de Hamel? Bem, ele já está morto, mas... se continuarmos caladas sobre isso, as pessoas do mundo nem saberão como ele morreu, certo? Eu... não quero que Hamel seja esquecido. A partir de então, Siena começou a escrever o conto de fadas como hobby, e pedia a Anise que revisasse o rascunho para obter apoio. Naturalmente, Anise não apenas leu, mas acrescentou mais palavras por conta própria. Então devolvia o manuscrito a Siena, que o lia e acrescentava ainda mais palavras. Obviamente, o propósito inicial era evitar que Hamel fosse esquecido. Foi também para expor ao mundo sua resposta sobre o que o herói e seus companheiros haviam passado no domínio demoníaco de Helmut. No entanto, em algum lugar no meio de tudo isso, muitos interesses egoístas e outras porcarias se misturaram. Graças a isso, ele ainda é lembrado como Hamel, o tolo mesmo depois de 300 anos, então não foi uma coisa boa no final? Anise pensou consigo mesma enquanto olhava ao redor da sala. Era uma visão familiar. O quarto de Siena parecia exatamente como o vira através da bola de cristal centenas de anos atrás. Siena costumava estudar magia ou continuar escrevendo o conto de fadas até tarde da noite com as bolas de cristal delas ainda conectadas.
O lugar onde Siena ficava sentada naquela época era onde Eugene estava sentado atualmente. Eugene estava imerso em pensamentos enquanto carregava a caixa em seu ombro. A razão pela qual deixou a propriedade dos Lionheart e foi até ali para Aroth era buscar o conselho de Lovelian e dos outros mestres de torres sobre uma assinatura. Uma assinatura era um feitiço que poderia ser usado como um símbolo de um arquimago que alcançou o 8º círculo. Precisava ser um feitiço original criado pelo próprio arquimago. Era uma realização de toda a magia que aprenderam e o que perseguiram durante toda a vida. Uma assinatura era um grande feitiço do qual o próprio arquimago deveria se orgulhar, e não algo para ser usado levianamente. Mas se, e quando fosse usado, deveria ser capaz de criar um fenômeno que correspondesse à sua importância. No presente, o padrão para se tornar um arquimago era atingir o 8º círculo, e Eugene ainda não o havia alcançado. No entanto, a fórmula do Anel de Chamas que foi concebida incorporando o Eternal Hole da bruxaria permitiu que Eugene realizasse magia de um nível muito mais alto do que o atual. Então, havia a caixa. Com esse cajado extravagante que foi criado usando um coração de dragão inteiro, e junto com a ajuda de Mer, ele era capaz de conjurar feitiços até o 7º círculo sem nenhum fardo. Embora os feitiços do 8º círculo sejam impossíveis, pensou Eugene. Em primeiro lugar, um catálogo de feitiços do 8º círculo não foi claramente estabelecido. Isso porque os magos que atingiam um nível tão alto preferiam inventar feitiços divertidos que fossem mais adequados para eles mesmos, em vez de conjurar feitiços genéricos. Era por isso que Eugene não seria capaz de usar nenhum feitiço do 8º círculo. Não importa o quão útil a fórmula do Anel de Chamas e a caixa fossem. Era uma razão bastante simples. Os feitiços do 8º círculo não podiam ser usados sem primeiro atingir esse estágio. Portanto, não importava o quão profunda e intrincadamente a caixa o permitisse entender o feitiço. Os círculos que ele criou dentro de seu corpo não eram capazes de lançar tal magia. Perdeu a conta de quantos gemidos soltou. Não muito depois de Eugene ter superado a sala escura, uma carta chegou do mestre da Torre Vermelha em Aroth, Lovelian. A carta foi enviada como um inquérito educado para verificar se ele estava bem. E Eugene incluiu em sua resposta a notícia de que havia alcançado a 6ª estrela da fórmula da chama branca. Então, depois de alguns dias, outra carta chegou de volta. A carta começava com parabéns por sua conquista fenomenal e perguntava se ele tinha algum tempo livre para visitar Aroth e trabalhar na criação de sua assinatura. Quando receberam esta notícia de Aroth, Anise ficou ainda mais feliz do que Mer em aceitar o convite. O motivo era que ela queria visitar a mansão da Siena. Este não foi um pedido muito difícil para Eugene atender. Ele havia sido reconhecido pela família real de Aroth como o herdeiro da sábia Siena. Então, com apenas uma palavra, poderia entrar na mansão nas primeiras horas da manhã, quando ainda estava fechada. Enquanto Anise e Mer estavam dando uma olhada na mansão vazia e relembrando, Eugene sentou-se e começou a pensar em sua assinatura. Uma assinatura, hein? Quase todos os feitiços que Eugene usou até agora foram aprendidos em Acreon. E o próprio Eugene nunca criou um feitiço próprio. Além disso, não achava que tinha o tipo de talento ou habilidade necessários para tal criação. E o fato dele ter aprendido magia tão rapidamente? Isso porque Eugene nasceu com a capacidade de sentir, controlar e manipular mana perfeitamente. Era fácil para ele aprender os feitiços já estabelecidos com esse talento, mas não era tão fácil para ele pegar o jeito de criar um novo feitiço que não existia antes. Mas isso não significa que eu possa simplesmente desistir. Eugene continuou ponderando. Ele não teria sido tão ambicioso se não tivesse nenhum talento para magia, ou nunca tivesse aprendido magia em primeiro lugar. Porém, já havia alcançado o posto logo abaixo de um arquimago em termos de magia, e por conta disso, não poderia desistir de criar uma assinatura. Naturalmente, o que Eugene queria não era o reconhecimento de ser chamado de arquimago. Eugene estava focado na singularidade e no fator surpresa de uma assinatura. Embora tivesse ouvido o que o fantasma do Vermouth tinha a dizer, Eugene ainda queria matar todos os reis demônios. Especialmente o rei demônio do encarceramento. Para chegar até ele,
Eugene primeiro teria que chegar ao castelo do Rei Demônio, Babel, e então precisaria subir até o topo para entrar nos aposentos reais do encarceramento. E como Vermouth o havia avisado, o Rei Demônio do encarceramento não iria apenas assistir em silêncio enquanto Eugene escalava Babel. Mas o maior obstáculo para escalar Babel será, é claro, aquele desgraçado, a lâmina do encarceramento, resmungou Eugene. Em sua vida anterior, Hamel era mais fraco que a lâmina do encarceramento. Isso era um fato inegável. Mas se pudesse criar uma assinatura viável, ela definitivamente serviria como um coringa durante sua luta contra a lâmina do encarceramento. E Raizakia, deve ser útil quando chegar a hora de pegar aquela víbora maldita também. A cadeira na qual ele estava recostado voltou a se inclinar. De acordo com Mare, Sienna lançou as bases da bruxaria e do Eternal Hall enquanto estava sentada nesta mesa e cadeira dentro desta mansão. Embora não fosse sempre que ele acreditasse em coisas como superstições, Eugene esperava que algo pudesse acender dentro de sua cabeça, como um súbito golpe de inspiração, se ele se sentasse ali e pensasse profundamente sobre aquilo. Ei, Anise! Eugene chamou enquanto balançava a cabeça, que doía por se concentrar demais. O que foi? Anise, que estava sentada no parapeito de uma janela próxima, respondeu enquanto se virava para olhar para Eugene. Sobre o retrato de Sienna que está pendurado ali, você não acha que parece um pouco atrevido? Um grande retrato de Sienna estava pendurado na parede oposta. Representava Sienna com um sorriso incomumente benevolente. Talvez porque sua cabeça estivesse cheia de pensamentos sobre sua assinatura, Eugene não pôde deixar de sentir que aquele sorriso era muito provocativo. Sienna sempre parecia atrevida, apontou Anise. Isso pode ser verdade, mas vê-la sorrir assim parece um pouco mais desagradável. Eugene resmungou enquanto se levantava da cadeira. Como Anise e Mare já haviam terminado de dar uma olhada na mansão, não havia mais necessidade de ficar ali. Antes de saírem da sala, Eugene deu mais uma olhada no retrato pendurado na parede. Embora esse fosse um sentimento que ele já havia sentido muitas vezes antes, o sorriso retratado no quadro parecia estranho para Eugene. Embora fosse verdade que um sorriso benevolente como aquele não parecia combinar com Sienna, Eugene também sentiu uma emoção triste e vazia que não era característica de Sienna naquele sorriso. O humor de Eugene piorava sempre que via aquilo. Isso o fez recordar a visão do rosto de Sienna quando Hamel estava morrendo, suas lágrimas caindo enquanto ela implorava para que ele não morresse. E lembrava seu rosto chorando quando se encontraram dentro da árvore do mundo quando ela continuou se desculpando, embora não tivesse nada pelo que se desculpar. Da próxima vez, Eugene murmurou para si mesmo em voz baixa enquanto colocava a caixa de volta dentro de seu manto. Ele não sabia quando seria, mas quando se encontrassem novamente, Eugene teve a ideia de que uma vez que Sienna fosse libertada do selo, queria vir para esta mansão com ela. Ele colocaria Sienna na frente daquele retrato e apontaria para ele. Eugene queria provocá-la enquanto olhavam para aquele sorriso estúpido juntos. Aonde você vai agora? Anise perguntou. Para a Torre Mágica Vermelha, respondeu Eugene. Mas como não há motivo para irmos juntos, você pode procurar outra pousada para... Anise o interrompeu. Mas não há razão real para nos separarmos, agora, há? Será que as torres mágicas de Arot são tão mesquinhas que nem sequer têm um único quarto para emprestar a hóspedes estrangeiros? Se pedirmos, então ele deve nos emprestar um, mas... Eugene parou de resmungar quando viu algo à frente deles. Deixaram a mansão e começaram a andar pela rua, enquanto ainda era quase noite. O Pentágono era a capital de Arot, que era chamada de Reino Mágico. A vista dessas ruas iluminadas à noite era bonita o suficiente para ser chamada de atração turística por si só. Mas atualmente era de manhã cedo, então a única luz que iluminava a rua era a de um poste pálido. Abaixo daquele poste de luz, uma mulher estava lá vestindo um casaco que era tão grande que sua bainha tocava o chão. Seus olhos estavam cobertos por uma máscara em forma de borboleta. E então, usava uma máscara por baixo para dar uma aparência ainda mais suspeita. Eugene ficou ali perplexo enquanto olhava para a mulher. Mare, que estava andando ao lado dele em vez de entrar em seu manto, puxou a manga de Eugene. O que diabos ela poderia estar fazendo parada ali? Mare perguntou a ele.
Finja que não a conhece, instruiu Eugene ao se virar imediatamente. Para chegar à Torre Mágica Vermelha, eles precisavam ir na direção de onde a mulher estava, mas Eugene pensou que seria menos incômodo apenas contorná-la do que ser pego por aquela mulher imbecil e louca. Por que está me ignorando? A mulher gritou de repente quando saiu correndo de debaixo do poste de luz. A identidade dessa mulher era Melkith El-Haya, a mestra da Torre Branca. Melkith continuou. Pirralho Lionheart, estou falando com você. Claro, eu sabia que não ficaria surpreso com a minha identidade. Você é extremamente perspicaz, então sabia que me reconheceria, não importa o disfarce que eu usasse. Mas não acha que está indo longe demais apenas me ignorando? Então como diabos esperava que eu reagisse? Eugene exigiu exasperado. Mestra da Torre Branca. O que diabos você está fazendo aqui? Não poderia ter me perguntado algo assim? Então eu poderia ter rido, tirado minha máscara e mostrado a você a piada que havia preparado. Melkith disse enquanto levantava ligeiramente sua máscara de borboleta e olhava para Eugene. Ela ainda não havia abaixado a máscara que usava na metade inferior do rosto quando perguntou. Você não está curioso para saber que tipo de piada eu preparei? Não, não estou nem um pouco curioso. Eugene negou facilmente. Você não pode pelo menos fingir que está curioso? Não quero. Eugene continuou a avançar sem sequer olhar para Melkith. Ela sentiu como se suas entranhas queimassem com sua reação insensível, mas não desistiu, e até usou um feitiço para bloquear o caminho de Eugene. Estou bonita? Melkith perguntou enquanto inclinava a cabeça para o lado e abaixava a máscara. Seus lábios estavam rasgados em ambos os lados. Não, apenas pareciam ter sido rasgados. Era realmente uma ilusão desnecessariamente realista. Nem Eugene, nem Mare, nem Anise mostraram qualquer reação ao rosto de Melkith. Naquela madrugada, sob as pálidas luzes da rua, era chato apenas esperar ali em silêncio, então Melkith preparou uma piada que achou que combinava bem com essa atmosfera sombria de outono, mas... Melkith apenas ficou ali em silêncio por alguns momentos, antes de apagar a ilusão em suas bochechas, com um leve movimento de seu dedo. Então, mudou sua expressão como se fingisse que nada havia acontecido. Eu sou a mestra da Torre Branca, Melkith El-Haya. Melkith se apresentou com um sorriso confiante, ao oferecer a mão a Cristina. Ouvi muito sobre você como candidata a Santa de Iuras. É um prazer te conhecer. Atualmente quem controlava o corpo de Cristina era Anse. Ela apenas olhou para Melkith sem um único traço de diversão em seu rosto. Anise não tinha a menor vontade de entender que tipo de piada Melkith acabara de tentar fazer. No entanto, desconfiava do fato de que a aparência de Melkith era muito bonita e de que havia se aproximado abertamente de Eugene e tentado fazer uma piada para ele. Mas embora Anise pudesse desconfiar de Melkith, não exporia esse fato imediatamente. A personalidade de Anise não era tão superficial. Prazer em conhecê-la também. Anise respondeu à saudação de Melkith, com um largo sorriso em seu rosto antes inexpressivo. Eugene finalmente perguntou. O que está fazendo aqui? Com esse visual, não parece que está apenas dando um passeio à noite. Por que perguntaria algo tão óbvio? Melkith zombou. Eu estava esperando por você. Por isso perguntei. Por que está esperando por nós aqui? Eugene insistiu ainda exasperado. Ouvi a notícia do mestre da Torre Vermelha. Você... está tentando criar uma assinatura, certo? Melkith perguntou com um sorriso orgulhoso, enquanto se inclinava para Eugene. Mas uma assinatura não é algo que você possa criar só porque decidiu que quer uma, certo? Então... é... por isso... que... está a arquimaga e super invocadora de espíritos, sua irmã mais velha, Melkith, irá ajudá-lo a... Não precisa, Eugene a interrompeu antes que pudesse terminar. Ei, que teimoso! O que há de tão ruim em pedir ajuda a um adulto? Melkith fez beicinho. Não é óbvio? Eugene disse com um encolher de ombros. Não há como você me oferecer um presente sem nada em troca, senhorita Melkith. Então o que quer de mim agora? O que diabos acha que sou, hein? Eu só... realmente queria ajudá-lo com a bondade do meu coração. Melkith alegou com retidão. Mentirosa.
Você vai me pedir alguma coisa mais tarde com o pretexto de que me ajudou agora, não é? Já usou a desculpa de ensinar magia aos elfos para visitar a floresta em nossa propriedade regularmente. Então, o que mais quer? Eugene exigiu enquanto estreitava os olhos e olhava para ela. Eu não acabei de dizer que não é nada disso? Melkith atirou de volta. Só quero te ajudar. Você realmente acha que estou sempre tentando obter algo de você? Como sua veterana distante, só quero ajudar um mago júnior. Eugene ainda insistia duvidoso. Não tem como você... Se eu tivesse que dizer algo, então não posso negar que tenho um leve desejo de tingir sua assinatura com a minha cor. Isso não tornará mais fácil para mim obter alguns benefícios de sua reputação no futuro, como a gentil maga sênior que ajudou o arquimago Eugene Lionheart a desenvolver sua assinatura. É o que quero dizer. Melkith disse com um sorriso malicioso, enquanto cutucava Eugene no lado com o cotovelo. Sua personalidade e comportamento podem ser um pouco estranhos, mas a própria Melkith não era uma pessoa ruim, ou pelo menos era o que Eugene pensava. O comportamento dela não é apenas estranho, é Isaon. Além de seu talento como invocadora de espíritos, esta humana chamada Melkith El-Hayah é a vergonha de todos os invocadores de espíritos. Tempest resmungou sua opinião dentro da cabeça de Eugene.